Bom, pessoal, hoje é 28/10/2025, às 13 horas e 5 minutos. Eu estou preparando para todos vocês esse material como se fosse uma revisão do assunto, até porque estamos atrasados. Eu peguei, de fato, o assunto de vocês no decorrer. Não consegui dar os assuntos, porque são muitos assuntos e o tempo é curto. Então, para suprir essas lacunas, eu resolvi, de fato, criar algumas aulas, certo? E vídeos, aulas, porque assim adianta, certo? Todo o conteúdo. É importante adiantar. Tem algumas atividades que serão feitas, certo? E essas atividades que serão feitas vai complementar a nota, não só do exercício de fixação, mas como de verificação de aprendizagem, certo? A gente vai falar sobre o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, né? Eu vou verificar no livro de vocês, né, do 8º ano, aonde fica. Vamos analisar aqui, né? O assunto fica no capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, certo? E a gente vai ficar posteriormente continuando no módulo 4, e aonde vai trazer os assuntos de imperialismo europeu, Estados Unidos no século XIX, imperialismo e resistência na América Latina. Esses assuntos são posteriores. O assunto que vai servir para a unidade, né, vai ser o módulo 3, né, que aí abrange o primeiro reinado, né, o período regencial e o segundo reinado, certo? E o módulo 4 serve para informações e talvez a gente faça uma verificação de aprendizagem referente a esse assunto. De qualquer forma, esse vídeo que eu estou elaborando para todos vocês é para ajudar vocês a questão de assimilação referente à matéria, já que estamos atrasados. Entendeu? E esses assuntos teriam que ser dados. No assunto anterior, eu fiz inclusive um vídeo para reproduzir o assunto que, ao meu ver, teria que ser dado, que é a independência no Haiti, na América Espanhola. Não só fiz um vídeo, como também fiz atividades para vocês fazer essas atividades, ok? E o Brasil independente. O vídeo também fala sobre esse assunto. E nesse vídeo a gente vai estar contemplando vocês com 3 capítulos, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, tá bom? Bom, o primeiro reinado, ele foi de 1822 a 1831, certo? E após o Grito do Ipiranga, que aconteceu ali em meados 7 de setembro de 1822, que a gente comemora a independência do nosso país, o Brasil rompeu e rompe, naquele exato momento, oficialmente, seus laços com o Portugal e torna-se um país independente. O Dom Pedro, filho de rei português, Dom João VI, ele foi proclamado, a partir daquele exato momento, imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, ok? Foi isso que aconteceu ali no primeiro reinado. Mesmo após essa declaração, a independência não foi aceita de fato imediatamente por todos, entende? Muito menos por Portugal. Não foi aceita. As tropas portuguesas naquele exato momento ainda resistiam e tiveram algumas reações em algumas regiões do nosso país, como por exemplo na Bahia, como por exemplo no Maranhão, como por exemplo no Pará. Então, a aceitação da independência do Brasil em detrimento a Portugal não aconteceu de imediato, certo? Isso não ocorreu. O que ocorreu foi que alguns estados do país sofreram retaliações, inclusive, que foram Bahia, Maranhão e no Pará. Foi preciso, de fato, lutar, inclusive, de forma militar, para que o povo brasileiro pudesse garantir, de certa forma, controle sobre o território, certo? A qual os portugueses queriam tomar, e consolidar o novo Estado. Basicamente isso. A Constituição de 1824. Em 1823, né, Dom Pedro I, ele convocou uma Assembleia Constituinte. E essa Assembleia Constituinte se deu para criar um novo país, né? Ou seja, um país que era colônia, e ele cria uma Assembleia Constituinte para criar leis do novo país, até então independente. Como deputados, queriam limitar o poder do imperador. Os deputados eles queriam limitar o poder do imperador. Ele dissolveu a Assembleia e impôs uma nova Constituição em 1824. E qual foi essa nova Constituição? Qual foi? Vocês aí. A nova Constituição que foi estabelecida, né, foi a Constituição que estabeleceu a monarquia constitucional. Isso aí é o início, de fato, certo? Isso aí é o início da República Constitucional. A monarquia constitucional. E é aonde se cria 4 poderes. Hoje a gente tem basicamente 3, que a gente conhece muito bem. Mas, inicialmente, a monarquia constitucional, ela tinha 4 poderes. O primeiro poder, legislativo. O segundo poder, legislativo, para quem não sabe, é o que cria leis. O judiciário, certo?
o executivo, que executa, um que cria a lei, um que executa e um que defende a lei. São 3 poderes. E existe o poder moderador. E esse poder moderador, ele dava ao imperador autoridade, de fato, para intervir nos outros poderes. Então, de fato, aqui a gente não tem, como hoje a gente possui, autonomia, né? Existiam esses 3 poderes e o 4º poder moderador, que era o poder do imperador. E aí, por isso que o 4º poder, sendo definido como poder moderador, ele foi um símbolo, né, digamos, um símbolo de autoritarismo do governo do Dom Pedro I. Por quê? Porque o que acontece? O monarca é o poder que faz a moderação, que dita as regras do jogo. O executivo nessa época era formado pelo imperador e ministros, certo? Então, o poder da monarquia constitucional na época que foi criada foi o poder autoritário, moderador do governo de Dom Pedro I. Já em 1824, teve o que a gente chama de Confederação do Equador. E o que seria a Confederação do Equador? A imposição da Constituição, né, e o centralismo político do imperador, já que era um indivíduo que tinha o poder moderador como símbolo de autoritarismo, geraram descontentamento, principalmente, por incrível que pareça, nas províncias do Nordeste, inclusive a província de Pernambuco. Em Pernambuco surgiu a Confederação do Equador, que seria o quê? Uma revolta separatista e republicana, que defendia, de fato, a autonomia das províncias e o fim do autoritarismo. O movimento foi duramente reprimido. E por que o movimento foi duramente reprimido? Porque o que a Confederação do Equador queria com essa revolta, ou seja, os indivíduos que eram pernambucanos, eles queriam que as províncias, né, que seria o que a gente chama de Estado hoje, fosse independente. Que essas províncias tivessem autonomia, independente do querer do imperador. E acabasse com o fim do poder moderador, que era o símbolo do autoritarismo da monarquia constitucional. E esse movimento, ele foi duramente reprimido. Houve uma crise e uma abdicação em meados de 1831. Durante o governo de Dom Pedro I, né, esse governo de Dom Pedro I, o Brasil ele enfrenta crises econômicas. A desvalorização, por exemplo, da moeda, o aumento do custo de vida. Lembrando a todos vocês que o Brasil foi uma colônia de exploração, ok? Além disso, havia fortes influências portuguesas no governo. Olha, se o monarca é português, existia a interferência do governo português no governo brasileiro. E aí, existindo isso, gerava desconfiança e revolta entre os próprios brasileiros. Então, o que aconteceu? Em 1831, né, após as manifestações populares e as ditas pressões políticas, porque o brasileiro não queria que o governo português ditasse as regras, já que o monarca era português e era influenciado pelo governo português, Dom Pedro I abdicou do trono em favor do seu filho, que era Dom Pedro II. Aí sai o monarca, Dom Pedro I, para dar lugar a Dom Pedro II, que ainda era criança nessa época. E teve o início, o período regencial. E por quê? Veja só, imagina esse cenário. O Brasil, ele se torna independente. E aí quem está regendo, de fato, é um português. Então, teoricamente, em miúdas, o Brasil não é independente até o exato momento. Por quê? Porque está um português, no caso, um monarca comandando o país, e quem está ditando as regras para esse monarca, de fato, ditar e gerir, vamos dizer, o país, é o próprio governo português, que os próprios brasileiros fizeram revolução e se tornaram independentes deles. E mesmo assim eles queriam continuar influenciando e manipulando o que acontecia dentro do país. Isso não é tornar-se independente na prática. E aí com as pressões, de fato, né, essas pressões que aconteceu dos brasileiros para com o governo português e com o monarca, no caso Dom Pedro I, ele abdicou do seu trono por conta das pressões. E aí ele tinha um filho, o filho teve que assumir, mas esse filho ainda, ele estava com uma idade insuficiente para ser o novo monarca, porque ele ainda era criança. E aí que se deu o período regencial. Esse período regencial,
Ele começa em 1831 e vai até 1840. Então, com a abdicação de Dom Pedro I, por conta das pressões, o Brasil ele fica sem imperador. Pois Dom Pedro II, como eu já falei, tinha apenas 5 anos de idade. 5 anos de idade. Por isso, o governo passou a ser exercido por regentes. E quem eram esses regentes? Indivíduos que também tinham influência do governo português. Vê que bronca do caramba. Esses regentes, eles deveriam governar até Dom Pedro II, no caso filho de Dom Pedro I, completar a maioridade e ele assumir o trono. E aí essa instabilidade política começou a ocorrer. Porque um abdica do trono para o seu filho tem 5 anos, não pode assumir, há uma regência que fica tomando conta do nosso país, só que essa regência tem também influência do governo português. E aí os brasileiros começam a ficar revoltados. E aí começa a surgir a instabilidade política. Esse período foi marcado por fortes disputas políticas, né, entre grupos com ideias diferentes sobre como o país, de fato, ele deveria ser governado. Os liberais, por conseguinte, queriam a descentralização e mais autonomia para as províncias, certo? Eles não queriam ser comandados pelo governo português. Então os liberais eles disseram, olha, o Estado, que era as antigas províncias, deve ter autonomia, a gente não tem que seguir ordem do imperador, não. Era o que os liberais queriam. E os conservadores, por outro lado, defendiam um governo central forte, com mais controle. Ou seja, enquanto os liberais eles queriam, de fato, se destituir de vez do império, vamos dizer assim, português, os conservadores eles queriam centralizar esse poder, tornando esse monarca com muito mais poder, certo? Um governo central forte. E essas divergências geraram várias revoltas regionais. Mas não foi uma nem duas, não, foi várias revoltas regionais, expressando assim o descontentamento da população brasileira com as condições de vida até então, né, e o autoritarismo do poder central. E quais foram as principais revoltas que sucedeu por conta de toda essa bagunça? Entende? Ou seja, existem os índios que já estavam aqui, o português chega, invade a terra brasileira, ele começa a querer ditar as regras, coloca os indígenas que já estavam aqui como escravos, aí os jesuítas, eles começam a querer catequizar, certo? Os indígenas recebem escambo, ou seja, em troca da mão de obra eles concedem produtos de baixa e pequenas qualidades, o português para o indígena. Só que até então existiam vários movimentos indígenas. Esses movimentos indígenas não concordavam também pelo fato de ser escravo. Aí os portugueses trazem os negros da África para cá. E aí surgem as ideias iluministas, certo? Essas ideias iluministas, de fato, de liberdade, igualdade, de fraternidade, influencia não só a independência do Haiti, como também a independência do nosso país. E aí começam as revoltas, certo? E o descontentamento do povo, que é originário do país, com os colonizadores. E aí começam as revoltas, não, isso aí não está certo, tá entendendo? Por quê? Porque eles não queriam que o Brasil se tornasse independente de fato. Né? E aí coloca Dom Pedro é manipulado pelo governo português, aí ele abdica do trono, aí o seu filho não pode assumir porque tem 5 anos de idade, Dom Pedro II, e aí os regentes, né, que comandam a nação, só que os regentes também têm influência dos portugueses, aí começa toda essa revolta. Entendeu como é que é a situação? Então, durante o período regencial, o Brasil viveu grandes rebeliões populares e regionais, entre elas o que a gente chama de cabanagem, que ocorreu ali no Pará, né, foi no Pará, na região ali do Pará, ali ao norte do país, né, entre 1835 a 1840, que foi um movimento popular indígena de negros e de pobres contra a miséria e o descaso do governo português. Então houve esse movimento, que se chama cabanagem, houve a balaiada, que aconteceu ali também entre o Maranhão e Piauí, em 1838 a 1841, que foi a revolta dos vaqueiros, né, artesãos e também os escravos por melhores condições de vida, porque só para que vocês compreendam, o povo branco, português, espanhol, holandeses, franceses, o povo negro, ou nômade, ou ancestrais, eram os índios e os negros, e pessoas de classe média baixa. Não existia essa classificação, estou colocando para que vocês entendam. Então, que eram os artesãos, vaqueiros, etc. Então, eles começaram, com essa instabilidade do governo, ter condições baixíssimas de vida. Não só condições baixíssimas de vida, como precarização. Ou seja, uma situação difícil de sobreviver,
de ter o seu sustento. E aí começou a existir no país revoltas e rebeliões. A revolta dos vaqueiros, de artesãos, de escravos, por melhores condições de vida, foi a balaiada, certo? Entre Maranhão e Piauí, a cabanagem, onde se uniu os negros e os indígenas e os pobres contra a miséria e o descaso do governo português, né? E a Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul, foi uma das mais longas revoltas dentre essas revoltas que existiram, liderada por gaúchos que reivindicavam maior autonomia das províncias e redução de impostos sobre o charque. Entende a questão? Sobre o charque, ou seja, eles queriam a maior independência, certo? Do governo português, é evidente, né? Porque se são independentes, o governo português não tem que mandar em nada. Mas a manobra não permitia isso. E aí eles também queriam a redução dos impostos, que essas províncias pagavam ao governo português. Então essas revoltas mostraram naquele exato momento o quanto o país, né, estava politicamente fragmentado, destruído, e a dificuldade de manter a unidade nacional. E as reformas políticas, né, tiveram que acontecer, com passos pequenos, é evidente, mas tiveram que ocorrer. Por quê? Para tentar, de forma a amenizar o clima e a situação que o Brasil estava vivendo, foram aprovadas o que a gente chama de Ato Adicional de 1834, que os regentes concederam o que a gente chama de maior autonomia às províncias, permitindo o quê? A criação das assembleias legislativas provinciais. Porém, o que eles queriam, de fato, não foi acatado, que é a descentralização, que também favoreceu novas revoltas. Por quê? Eles disseram que queria a descentralização e os regentes, eles permitiram tudo isso, entende? Mas na prática não foi bem assim. E aí aconteceu novas revoltas. E aí, com o aumento das tensões, né, do clima instável, os políticos decidiram antecipar a maioridade de Dom Pedro II, no movimento conhecido como Golpe da Maioridade, que aconteceu em 1874. E assim, com apenas 14 anos, o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, o jovem imperador, ele assume o trono e deu início ao segundo reinado. Foi assim, de fato, que aconteceu a mudança de governo do pai, que abdica por conta das pressões e por permitir a influência do governo português. O filho assume com ainda a idade de 14 anos, certo? No próximo vídeo a gente vai continuar a explanar falando do segundo reinado. A gente falou do primeiro reinado, do período regencial, e agora a gente vai falar do segundo reinado no próximo vídeo, ok? Um abraço a todos. Bom, continuando o assunto, né? A gente falou do primeiro reinado, do segundo, do período regencial, do primeiro reinado, do período regencial, que é a tentativa, de fato, da independência do Brasil, porque não basta apenas a independência ali, no dia 7 de setembro, não. A independência, de fato, só aconteceu quando o filho de Dom Pedro I, no caso Dom Pedro II, ele toma posse, e ainda com a menor idade, mas ele toma posse. E aí, ele de certa forma, ele se torna ali um monarca para o Brasil. Porque Dom Pedro I, ele era regido pelo governo português. Então, o país, ele se torna independente e ainda continua o governo português metendo o bedelho. Então isso aí não é independência. Concorda comigo? Então, no material de vocês aqui, ó, que é o módulo 3, né, que é importante frisar para vocês, e a página que a gente vai ver é o capítulo 7, começa no capítulo 7, né? E o capítulo 9, que é esse aqui, ó. Capítulo 9, tá bom? E aí a gente vai começar daqui, do capítulo 9 agora, nesse vídeo, tá bom? Que fecha o assunto do terceiro módulo. Então, devido às pressões, né, que a gente sabe que teve
dos brasileiros para o governo português, e aí essas pressões acarretaram diversas revoltas, como a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a farroupilhas, tá entendendo? A sabinada ela aconteceu na Bahia, como eu falei, em 1837 a 1838, foi um período curto, ou seja, foi revolta de militares e profissionais liberais que queriam um governo republicano temporário, certo? E não aconteceu. Então, a cabanagem, a balaiada, a sabinada e a farroupilha foi de revolta devido ao descontentamento com o governo português, entendeu? E devido a essas pressões, Dom Pedro I, ele abdica o poder, e depois que ele abdica o poder, fica o regente liderando o país, mas também com influência portuguesa. Então foi necessário sair os ditos regentes, que eram comandados pelo governo português, e entrar o Dom Pedro II. Então Dom Pedro II, ele mesmo com menor idade, ele é coroado, certo? E entrou nesse momento, quando ele é coroado como imperador do nosso país, que ele é filho de Dom Pedro I, é a partir daí que o Brasil ele começa a ter uma estabilidade política. Houve também, nesse período, quando ele entra, um crescimento econômico, uma modernização, e foi o período mais longo do Império. Esse período durou quase 50 anos. Uma estabilidade política e também o parlamentarismo. Para evitar certas crises, foi adotado o sistema parlamentarismo às avessas. E o que seria isso? O imperador nomeava e demitia os presidentes dos conselhos de ministros, equivalente ao primeiro-ministro, como você vê hoje na sociedade, né? Primeiro-ministro. Ele escolhendo entre os partidos liberal e o conservador, conforme a conveniência política, era assim. E essa prática, ela manteve um certo equilíbrio, mas também limitou a democracia, pois o povo tinha pouca participação na decisão real do país, nas decisões que era tomada. Então foi também uma característica de um poder centralizador e também autoritário. Mesmo assim, houve uma maior participação no que se concerne do povo para com o imperador. Dom Pedro I não existia nenhuma participação, ele era pau-mandado do governo português, e Dom Pedro II, o filho dele, já tem uma postura mais amena, entende? Houve um desenvolvimento econômico e também uma modernização quando ele toma posse. Durante o segundo reinado, o café, que o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, se tornou o principal produto de exportação do nosso país, especialmente nas regiões de São Paulo, de Minas Gerais, certo? Que produzia bastante. A riqueza gerada pelo café permitiu o que em nosso país? A riqueza gerada pelo café permitiu a construção de ferrovias e de estrada que ligava um estado ao outro. Permitiu a instalação de telégrafos e portos modernos para a venda e a exportação do café. O crescimento também das cidades, isso permitiu, o café permitiu isso. E o surgimento de uma classe média urbana e o início da industrialização em nosso país. Começou a surgir as indústrias e, por conseguinte, a classe média. E o país começou a se desenvolver. Isso em
no governo de Dom Pedro II. Quais foram as questões sociais, de fato, quais foram as questões sociais e o fim da escravidão? Quais foram? Apesar de ter um progresso econômico, porque as pessoas começaram a participar com uma forma mais democrática do que se concerne a Dom Pedro, e aí trouxe um equilíbrio, né? E trouxe uma evolução econômica, né? Um progresso econômico. A escravidão ainda sustentava a economia. Por quê? Porque mão de obra barata, certo? Ou não tinha o pagamento da mão de obra, era escravo, né? Mas existia o custo do escravo, né? Enfim, mas a escravidão ela se sustentou por muito tempo. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. E aos poucos surgiram movimentos abolicionistas. E que seria isso? Indivíduos com certo descontentamento, certo, do período da escravidão, com as ideias iluministas surgiu as ideias iluministas entre os haitianos e deu certo. E essas ideias foram sendo propagadas pelas Américas, a ideia de fraternidade, igualdade, né, e liberdade. Esses movimentos abolicionistas, jornais e associações contrárias à escravidão. O governo ele promulgou leis até a Lei Áurea de 1888, assinada pela Princesa Isabel, como todo mundo conhece, que liberou definitivamente o povo negro de ser escravizado. E quais foram as principais leis abolicionistas, né, que a gente pode dizer assim? Primeira a lei foi em 1850, que foi a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de escravos. Beleza? Depois vem a Lei do Ventre Livre, que foi promulgada em 1871, que libertava filhos de mulheres escravizadas. Depois veio a Lei do Sexagenário, que libertava escravos com mais de 60 anos. Isso aí era quase impossível um escravo chegar a essa idade, mas existia essa lei que foi feita em 1885 para libertar escravos com mais de 60 anos. E a Lei Áurea, por fim, que foi feita em 1888, que extinguiu a escravidão no Brasil. E o que sucedeu durante a crise do Império e o fim da monarquia? Porque a monarquia teve um fim. Sim, após a abolição, os fazendeiros escravistas se revoltaram contra o governo, porque promulgaram essas leis para acabar com a escravidão e perderam sua mão de obra escrava. Além disso, o exército, que ganhou força após a Guerra do Paraguai, começou a exigir mais participação política, o próprio exército. A Igreja Católica também entrou em conflito com o Império Brasileiro. E os republicanos passaram a ganhar espaço, criticando a monarquia e defendendo a república. Diante também dessas tensões, ou seja, passou um momento de paz e depois começou as tensões novamente. E por que aconteceram essas tensões? Por liberdade. Então você entende aqui como a ideia de liberdade sempre foi a ideia principal do homem. Nenhum homem ele quer ser subjugado ao outro. Você concorda comigo? Então, essa ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, tudinho, que foi influenciado muito pelas ideias iluministas, né? O exército ele não queria mais se submeter ao governo, né?
e eles queriam ter uma participação política maior. A igreja, por conseguinte, ela começa a entrar em conflito com o império. Os republicanos, que até então eram aliados do próprio governo, ou seja, da monarquia constitucional, eles começam a querer espaços. E aí eles começam a criticar a monarquia porque eles queriam tomar posse do poder. E eles começam a ganhar espaço devido a essas tensões e começam a criticar a monarquia defendendo a república. E diante de todas essas tensões, o império ele começou a enfraquecer. E no dia 15 de novembro de 89, um golpe militar liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, ele proclama a república, encerrando o segundo reinado e o período monárquico no Brasil. Então, o que a gente pode falar em síntese referente ao primeiro reinado, ao período regencial e ao segundo reinado? O que a gente pode trazer à mesa? Primeiro, quais as características principais do primeiro reinado? O primeiro reinado, que foi feito em 1822 a 1831, a característica principal foi o governo de Dom Pedro I, a Constituição de 1824 e as revoltas regionais e as crises políticas, beleza? E quais foram as consequências? Com as pressões, porque existia muita pressão, porque o governo português influenciado Dom Pedro, ele abdica do seu trono, abdica do seu trono para dar lugar ao seu filho. O período regencial, que é o período que a gente pode chamar período transitório entre o primeiro reinado e o segundo, é um governo sem imperador, porque ele abdicou do seu trono, Houve várias revoltas por conta da instabilidade, por conta da pressão do governo português, tá entendendo? Atos adicionais de 1834, golpe da maioridade, ou seja, os regentes começam a tomar conta, mas os regentes liderados pelo português, os brasileiros descontentes. E aí, o filho de Dom Pedro I, que era o sucessor dele, teve que simplesmente tomar posse, que a gente chama isso de golpe da maioridade, E aí teve que diminuir a idade vigente para que ele pudesse adentrar como imperador do Brasil e pudesse, por um tempo, trazer a estabilidade ao governo. Esse período durou 50 anos, é muito tempo. Então Dom Pedro II ele traz a estabilidade. Só que aí, em 1840 a 1889, o governo de Dom Pedro II ele começa a desenvolver o café, a abolição da escravidão foi necessária e os fazendeiros e os donos das terras eles não queriam isso, e aí começa a fazer pressão ao governo de Dom Pedro II, houve uma modernização, um desenvolvimento, mas o descontentamento dos fazendeiros, um descontentamento inclusive dos republicanos, porque eles queriam tomar posse e acabar com a monarquia constitucional e criar uma república. E aí é onde acontece a proclamação da república e o fim da monarquia. Então é basicamente isso, pessoal, o assunto que eu queria trazer para todos vocês: o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Tá bom? Esse assunto, o exercício, a atividade de fixação já está feita. Esse assunto vocês observam no capítulo 9, Os próximos capítulos a gente só vai dar posteriormente, Mas eu creio que são poucos assuntos agora, diante do que já foi passado em vídeo para vocês. A gente vai ficar faltando o capítulo 10, 11 e 12 para acabar, e esse tipo de informação vai ser transmitido a vocês durante o resto do final do ano,
né? E a gente vai trazer mais outras atividades, né? E a gente vai terminar esses 3 capítulos. Encerramos o primeiro reinado, o segundo período regencial, a independência do Haiti e o Brasil independente. E eu creio que os outros assuntos foram dados pelo professor anterior, certo? E aí a gente só vai ficar faltando o módulo 4. E rapidamente a gente vai terminar esse módulo, né? Contanto com esse vídeo que eu estou elaborando para todos vocês, a gente acaba esse assunto do terceiro módulo de uma vez por todas, e a gente vai só se focar no módulo 4, onde traz imperialismo europeu, os Estados Unidos no século XIX e o imperialismo e resistência da América Latina, né? Capítulo 10, 11 e 12, certo? Posteriormente, as atividades de fixação, a verificação de aprendizagem e também a elaboração dessas atividades para concluir uma das notas da 4ª unidade, tá bom? Aqui fica o abraço do professor Rafael a todos, certo? E qualquer dúvida é só sinalizar. Um abraço a todos.